analisa só a formação do FOPS se não analisar o que acontecia no Brasil naquele momento. É impossível, né, separar as coisas. Nós temos que entender que de 64 até foi fixado, meio parece que oficialmente uma data, o ano 84, tinha uma ditadura militar. Nesse período, a ditadura caiu porque começou a ter muita resistência popular. Movimento pela moradia, que fazia as ocupações urbanas, porque também houve um processo de muita migração da zona rural para as cidades. Movimentos contra a carestia, que foi somando ao longo desse tempo. O novo sindicalismo surgindo em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, São Bernardo do Campo, que gerou, que deu o Lula, bancários, como no Rio Grande do Sul, os Correios, o pessoal que trabalhava com couro no estado de São Paulo, e começou também a existir movimentos menores, mas em quase todas as capitais, e tinha aqueles de caráter nacional. Então, nesse surgimento desses movimentos, havia uma grande demanda pela saúde pública. A gente tem que pensar na questão da saúde conhecendo um pouco da história, para conhecer o FOPS. O direito à saúde pública está na Constituição de 88 e o SUS é de 90. Quer dizer, então, o FOPS surge no processo de ascensão de movimentos sociais e sindicais e no processo de construção de um sistema único de saúde. O nosso bairro sempre teve muito problema de saúde aqui. Começou com problema de saneamento, porque nós não tínhamos água encanada e um bairro baixo, como é Boqueirão, a água do esgoto se misturava com a água potável, muitas crianças com diarreia, nós tínhamos muitos problemas de saúde. Aí, uma das primeiras lutas foi pelo saneamento básico. Começou a se formar uma comissão de saúde aqui da Associação de Moradores, e a primeira conquista, a primeira vitória também dessa comissão de saúde foi a água encanada. Em seguida, com a ajuda da irmã Araújo, as irmãs vieram morar aqui no Boqueirão e ajudaram a organização do povo. A irmã Araújo, que depois deu o seu nome ao Centro de Formação Irmã Araújo e ao posto de saúde que até hoje eu trabalho, que é a Unidade de Saúde Irmã Teresa Araújo, a gente sempre lutou para ter um posto de saúde. E depois de muitos anos, a gente conseguiu que a prefeitura instalasse aqui um posto de saúde. E uma das preocupações também da nossa associação é estar interligada com outras associações de moradores. Então, como tinha a comissão de saúde aqui da Associação de Moradores do Boqueirão, tínhamos também contato com o pessoal da Cidade Industrial, da Nossa Senhora da Luz, do Xaxim, né, diversos bairros aqui de Curitiba. E essas comissões de saúde começaram a se reunir e formar o Movimento Popular de Saúde. Nessa época, ou pouco antes, o pessoal do Boqueirão, que na comunidade eclesial de base construíram uma unidade de saúde com recursos próprios, né, vinda de cooperação internacional, mas não era pública, e eles começam a se vincular a um movimento a nível nacional chamado MOPS, né, o Movimento Popular de Saúde. E a gente começa a dialogar com o pessoal do Boqueirão e a instalar, começando na Vila Cordas, na Vila São Pedro e lá de Jatim, as comissões de saúde. Nós começamos a nos envolver essa questão da saúde em 1979, quando, na Vila São Pedro, nós fizemos todo um movimento na comunidade eclesial de base da Vila São Pedro, nas comunidades, aliás, né, da região da Vila São Pedro, um movimento em busca de melhorias das condições de saúde. E a gente, na época, começou a reivindicar a construção de um hospital. É preciso lembrar que, nessa época, só existia INAMPS, né? E o único local de atendimento que se tinha na saúde mais próximo era no Portão, ou no centro da cidade. Então, a gente começou a reivindicar um atendimento à saúde e a gente, na época, só pensou naquilo que era possível, que era a criação de um hospital.
fizemos todos um abaixo-assinado, muitas reuniões, muito debate nessa região, coincidindo com o processo da campanha da fraternidade, né, nas comunidades de base, que trabalhou exatamente a questão da saúde. Coincidiu nesse processo, o prefeito era o Jaime Lerner, que ele acabou contratando o pessoal, alguns médicos ligados aí à reforma sanitária, alguns vindos de Campinas, o Romeu Bertol, o doutor Armando, eu acho que o Rosinha, não sei se foi exatamente dessa época, que foi contratado um pouco mais tarde, a doutora Wanda. E no diálogo que a gente passou a ter com a prefeitura, eles nos convenceram que não era, o fundamental não era um hospital, era um atendimento e uma unidade básica de saúde era muito mais importante que um hospital. E nós nos convencemos disso. Então, em 1991, né, surgiu a iniciativa de criar o Fórum Popular de Saúde, né, que reunia entidades do campo popular e sindical, né, profissionais de saúde que vinham de uma história de luta da reforma sanitária, agregando ainda outras pessoas interessadas em defender o SUS e debater políticas de saúde, né, articulando lutas para uma participação mais qualificada nos conselhos e conferências de saúde. Né? Depois que a gente conseguiu essa vitória em relação à constituição do Conselho Municipal de Saúde e Conselho Estadual de Saúde também, a gente, então, começou a trabalhar muito a questão da formação de pessoas que participavam das comissões locais de saúde, que não tinha, na época ainda não tinha Conselho Local de Saúde por unidade, eram comissões de saúde. Então, a gente viu a necessidade de trabalhar com a formação desses conselheiros, passando exatamente todos esse conhecimento histórico, né? De qual era a proposta, de por que o SUS, do que significava, de quais eram os princípios, como é que se organizava o SUS, qual é o papel de cada estrutura dentro do SUS, de cada instância. Então, tudo isso a gente foi organizando como capacitação, que a gente se reunia, e reunia um monte de gente. Eu me lembro de reuniões com mais de 100 pessoas que discutiam essas coisas, né? E discutiam daí também, de uma forma organizada, a participação nas comissões de saúde das pessoas que iam nesse encontro do FOPS, e daí também a participação no Conselho Municipal de Saúde. O maior era o municipal, mas a gente também dava umas bicadas, né, uma discutida no conselho, em relação ao conselho estadual. Então, boa parte do FOPS foi nesse sentido, de capacitar as pessoas, né, os usuários principalmente, e mesmo os profissionais de saúde, na temática da saúde pública, né, na temática dos modelos de atenção, e preparando a intervenção mais qualificada dentro dos organismos recentes que haviam sido criados, que é o Conselho de Saúde, e também depois os conselhos, as comissões de saúde, que acabaram depois se transformando em conselhos locais de saúde. Para nós, né, dentro do Sindsaúde, havia uma luta pela melhoria do SUS, pela implantação do SUS, pela municipalização do Sistema Único de Saúde, pela descentralização, pela implantação de uma saúde integral, e aí a gente trabalhava em Curitiba e começou também a expandir a ideia de ter espaços populares de defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde pelo interior do Estado também. Ao mesmo tempo que o SUS tentava se consolidar, né, como uma política integral, equânime, universal, a gente também tinha os entraves do capital. Um dos entraves é a questão
do financiamento. Então, uma luta que foi muito presente na década de 90 foi a luta pelo financiamento do SUS, por ter um percentual do orçamento nacional, estadual e municipal vinculado, né, carimbado para o Sistema Único de Saúde. Essa foi uma luta assim que a gente se dedicou muito para conquistar, né? Já nos anos 2000, eu posso te dizer o seguinte: a questão da precarização e da privatização foi o foco do FOPS. Nós andamos por esse estado inteiro. Quando eu digo nós, era um grupo que estava na frente, né, na coordenação do FOPS, sindicatos, movimentos populares. E no Conselho Estadual de Saúde eu conheci o FOPS, um espaço onde nós, da classe trabalhadora, a gente tomava mais conhecimento sobre a nossa luta e sobre as matérias que eram discutidas no CES, no Conselho Estadual de Saúde. Para mim foi fundamental essa participação, porque além do conhecimento, me fortaleceu na luta para lutar a favor do SUS e da garantia para que todos tivessem acesso. A experiência do fórum, ela é bastante interessante no sentido de conseguir estabelecer uma aliança entre militantes oriundos do movimento sindical, numa perspectiva de romper um tanto com os limites do sindicalismo de Estado, que pensa os sindicatos de uma forma muito corporativa, e abrindo os sindicatos para participação de outros trabalhadores, de outras categorias, trabalhadores desempregados, do movimento popular. Com isso, os sindicatos possibilitavam uma estrutura para fazer uma atuação na área de saúde, e com isso conseguir publicar boletins, jornais, e com isso também criava uma dinâmica da temática da saúde, porque fundamentalmente os sindicatos que tinham vários sindicatos ligados ao setor público, e mesmo que não fosse do setor público, colocavam a pauta da saúde no interior das categorias. Eu me lembro assim, que falando bastante do processo democrático, que é uma coisa que a gente prima até hoje, né, que é o processo democrático, a discussão, que as propostas sejam populares e não individuais. E assim, nós nos reuníamos anteriormente para discutir as pautas dos conselhos. Mas, em suma, houve discussões nos conselhos e no FOPS sobre saúde mental, por exemplo, né, que era uma área que eu defendia, que eu discutia, sobre o direito Houve uma discussão muito interessante dentro do Conselho, que foi, do meu ponto de vista, entre tantas outras, né, que foi a aprovação quem levou foi o... Não me recordo agora. Mas da aprovação da anticoncepcional, né, do anticoncepcional gratuito, do fornecimento do anticoncepcional gratuito, que foi uma coisa muito grande, muito avançada. A discussão do LGBT, a discussão dos índios, né, eu me lembro que na discussão nós tínhamos uma discussão muito linda sobre o povo do Ribeirinho, né, da saúde do Ribeirinho, né, do povo lá. Então, foram inúmeras, né, inúmeras. A saúde da mulher, que a saúde da mulher é uma coisa que brotou, não no FOPS, né, mas que se fortaleceu muito no FOPS. Eu conheci o FOPS no ano de 2006. Eu estava ainda na universidade e o meu contato foi via Centro Acadêmico de Nutrição da Federal, que foi onde a gente conheceu o fórum numa conferência municipal de saúde, né? Então, nós tínhamos uma
muita relação, uma relação muito forte entre o Centro Acadêmico de Nutrição e o Centro Acadêmico de Farmácia, e aí foi nesse contexto que a gente conheceu o fórum. O que chamou a atenção da gente naquele período era exatamente a forma de atuação dos militantes que participavam do fórum, né? Era uma forma de atuação bastante combativa, com muito elemento técnico, né? Nós tínhamos militantes que já tinham uma história dentro da luta pelo Sistema Único de Saúde, e tinha um acúmulo grande, esse acúmulo para nós ficava muito evidente. Então, tanto a combatividade desses militantes nas suas intervenções durante a conferência, né, quanto esse acúmulo teórico, né, que a gente vinha ainda iniciando na nossa graduação, né, iniciando este conteúdo. Então, isso chamou muita atenção e a gente se aproximou do fórum, né, alguns alunos. Descenso nos anos 2000 dos movimentos populares em geral. Mas acho que as associações de bairro, algumas delas realmente se acomodaram, muitas pararam de funcionar, e aquelas que tinham uma grande força nas comunidades de base da igreja, né, as comunidades eclesiais de base, se fragilizaram porque isso, de alguma forma, foi enfraquecido por dentro da igreja, né? Então, em outros lugares, o acomodamento se deu porque tinha havido melhoras. Então, tinha um conselho local, a unidade estava funcionando razoavelmente bem, o SUS tinha crescido, tinha avançado e, de certa forma, diminuíram os problemas. Quando diminuíam os problemas, porque houve uma melhora no atendimento, a gente teria que ter muito fôlego para aprofundar a compreensão dos problemas, mudar o enfoque, entender mais de orçamento, né? Precisa ir refinando o controle social. E aí eram poucos quadros para fazer isso, né? Então, durante os últimos, vamos dizer, da primeira fase de funcionamento, eu acredito que o FOPS ficou restrito e eu não estava mais atuando tão diretamente, né? A não ser em algum outro momento de formação, tal. Mas eu acho que outras pessoas, né, como o pessoal do Sindsaúde, da direção, porque as reuniões acabavam sendo lá dentro do Sindsaúde. Eu sei que o Claudinei participou muito, até, vamos dizer, 2012, por aí. E aí, praticamente, o FOPS para de fazer reuniões, né? Foi minguando mesmo. E aí nós temos esse desafio, né? Nesses últimos anos, problemas de privatização, cada vez mais fortalecendo gestões tecnocráticas, autoritárias. Então, acho que isso cutucou de novo os antigos e antigas participantes, e nós voltamos, né, principalmente com a iniciativa de Silvia, né, e algumas de nós, de Nancy e Claudinei, e se convoca, então, ali por agosto de 2018, uma reunião de reerguimento, né, de renascimento desse FOPS. Então, estamos nesta fase, nós já sentíamos que as coisas estavam complicando, os avanços das políticas sociais que a gente havia tido, mesmo com problemas, havia avanços nas políticas de ação social, do SUS, subfinanciado, mas tinha havido avanços. O crescimento de saúde da família, né, da estratégia, dos agentes comunitários de saúde,
E com o afastamento da Dilma e o governo Temer já começa um período muito ruim. O teto de gastos, quer dizer, uma tampa, um impedimento de avançar no financiamento e a desmobilização de espaços de controle social, né? Com a vitória, então, do grupo bolsonarista, isso passou a exigir que todo mundo que puder e quiser contribuir para que isso seja breve e se encerre esse período tão sombrio, a gente está desafiado a participar. Então, acho que o renascimento do FOPS tem a ver muito com isso, né? O agravamento do quadro social e político desse país. Nesses 30 anos de existência do FOPS, as entidades que compõem e integram, né, o Fórum Popular de Saúde, tem muito que comemorar, né? Principalmente na questão da luta pela organização do Sistema Único de Saúde em Curitiba e no estado do Paraná. O FOPS participou praticamente de todas as conferências no estado, no município de Curitiba e até no interior, São Mateus do Sul e Paranaguá, tivemos uma participação também, e é graças ao empenho, à luta de todos, que nós temos hoje uma mínima estrutura que garanta os direitos, né, aos usuários, aos trabalhadores no Sistema Único de Saúde no Estado. Então, quero deixar aqui meus parabéns a todos e todas que participaram dessa luta, dessa jornada, né, desde o início dos anos 90 até o momento. O FOPS teve muitas conquistas durante esses 30 anos, mas precisa ampliar ainda a participação popular nas suas atividades, na sua direção, para cumprir com sua função política, ou seja, organizar os setores excluídos das políticas públicas para conquistar os direitos sociais, conquistar o SUS que queremos, o SUS universal, de qualidade, com controle social, e uma sociedade verdadeiramente democrática, fraterna e justa. Viva a classe trabalhadora, que luta diariamente para transformar essa sociedade excludente e exploradora. Viva o FOPS!